Quando estamos fracos, a primeira coisa que nos vai é a alegria. Porque a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu quero te ensinar algo. Se você se sente fraco nessa noite, comece a gerar alegria no coração de Deus a partir da sua vida. Deixa Ele olhar para você. Arranque um sorriso dos lábios dele e a sua força vai voltar. A sua força está na alegria do seu Senhor. É isso que a palavra garante. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu me sinto fraco e abatido. Deixa Ele olhar para o seu coração nessa hora. Deixa Ele receber a sua adoração. Arranca um sorriso dos lábios dele, mesmo que seja aquele sorriso de canto. Quando ele escutar um som saindo do seu coração, que não é o teclado do Felipe, não é a afinação da sua voz, é o seu coração pulsando e dizendo o quanto o ama, o quanto ele é importante para você. É o seu coração pulsando e declarando a gratidão que você tem por ele. E aí ele vai se alegrar e a sua força vai ser restaurada. E aqueles que estão caídos, levantados serão. E aqueles que estão abatidos, fortalecidos serão. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O Senhor liberou uma palavra no final do ano para nós, dando uma diretiva sobre nossos 2 cultos, quinta e domingo de janeiro. Para aqueles que andam mais perto de mim, caminham um pouco mais de tempo no aprisco, sabe que eu sou um pregador, ou um ministro, ou um pastor um pouco tanto temático. Eu sou um homem de construção, então eu não olho um culto apenas por um culto, ainda que esse culto seja o melhor culto da sua vida. Ainda que o Senhor venha com poder e graça e revele algo incrível para você. Eu sempre vou olhar para o próximo momento, eu sempre vou olhar para a fome que não pode acabar, mesmo que hoje a gente saia daqui saciado. Então, uma pessoa de construção sempre vai olhar para a próxima fileira do muro, sempre vai olhar para o próximo alicerce, para a próxima parede que se levanta, para o próximo teto que se faz. E dentro dessa realidade é a forma que Deus fala comigo, se move ou de alguma forma me usa. É construindo coisas, é construindo entendimento, é trazendo a oportunidade da gente viver um evangelho contínuo e não fragmentado, aquele evangelho de que hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. É que a gente viva uma fé constante e estável no Senhor, e ainda que o crescimento não seja veloz, é um crescimento, ainda que... Porque se existe uma proposta clara no Evangelho para nós, é não parar. Não parar. Por isso ele vai dizer que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso aponta para movimento. Então, se hoje a gente se encontra num estado, a esperança é que amanhã amanheça um novo dia, uma nova realidade, uma nova experiência, uma nova revelação, um novo amor, uma brisa suave, como aquela que tirou talvez Elias da caverna. Então o Evangelho é a boas novas, é a palavra de esperança para o dia de amanhã. E se hoje está tudo bem, a Bíblia também tem palavra para você, aqueles que estão de pé, cuide. Muitas das vezes se manter de pé é mais difícil do que se colocar de pé. Quem entende isso? Colocar-se de pé é um ato, é um esforço, é uma força. Agora, se manter de pé é algo contínuo, é algo constante, é algo diário. Então, dentro dessa palavra que o Senhor liberou no final do ano, é que Ele estava virando uma moeda. E todos sabem que moeda tem 2 faces. E o Senhor mostrava claro ao meu coração que nós temos 2 cultos. E sempre o culto de domingo foi um culto mais
mais bem elaborado, mais liturgicamente organizado. O culto de quinta não que seja sem ordem, pelo contrário. Mas o culto de quinta sempre teve uma pegada mais direcional. A gente viveu os meses intencionais. O mês intencional aqui é punk, irmãos. Muitas das vezes a gente parou até a música. Botamos uma canção com violão porque focamos na palavra e nós queríamos se alimentar da palavra. Então a gente faz alternado os meses intencionais com os meses livres. Os ministros da casa fluem aqui. Esse altar ele não tem dono, irmãos. Homens não governam esse altar, só o Senhor. Coube ao Senhor colocar sobre mim a mordomia, que não tem a ver com aquele cara que gosta de encostar, malandrão, que gosta de ficar, sabe, encostado no trabalho do outro, sempre pelos cantos. Mordomia aponta para pessoas que vão ser mordomos, que vão cuidar de algo que não é seu de forma excelente, entregar o melhor. Então esse altar é do Senhor, essa igreja é do Senhor, o rebanho é do Senhor. E como a gente trabalha aqui? No sistema de mordomia. Nós somos mordomos de algo que não é nosso, mas que tem a capacidade de consumir toda a nossa vida. Tomar toda a nossa vida por completo. E quando o Senhor me mostrava uma moeda virando, Ele falou, leva a instrução para o domingo. E traz a unção para a quinta. Algo muito específico. E nós começamos um mês intencional, um ano intencional. Apresentamos, por exemplo, o primeiro trimestre do aprisco. Meu irmão, eu vou dar uma palavra profética para a sua vida. Trinca o dente e vai. Nesses 3 primeiros meses nós estamos vivendo o trimestre do ão. Vocês já receberam essa unção? Unção do ão. Vai ser louvorzão, imensão e devoção. O Senhor foi organizando, foi apontando. Isso aponta para uma igreja viva, pulsante, que não está dormindo. O Senhor também liberou um tempo, uma palavra, que é hora daqueles que dormem acordar. Tem lugar. Tem lugar. A gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para ministrar, tanta coisa para liberar nessa casa. Tem lugar para você. Não aceite a cadeira como uma prisão. Se lance, se proponha, se exponha, se entregue. Amém? Eu nunca ensinei aqui um evangelho calculadinho, organizadinho, ainda que o evangelho aponte para a ordem e decência. Mas esse evangelho, que é o poder de Deus, nada mais é que uma aventura sobrenatural na nossa vida. Para refletir sobre a sua vida e como você chegou aqui. Tem pessoas aqui, a grande maioria, que você nunca ia conhecer na sua vida, e por uma obra sobrenatural de Deus, Ele foi unindo gente de tudo que é lugar, de tudo que é família, de tudo que é cultura, e foi reunindo aqui, começa a chamar de povo, e revela família, e é um pai, e cuida, e protege, e dá destino, e direciona, e usa. É assim que o Senhor faz. Essa é a igreja do Senhor. E trazendo a instrução para o domingo, nós vamos falar todos os domingos sobre discipulado e o homem e a mulher missional. Irmãos, crescer em Deus não é uma escolha, é uma necessidade. Se você se converteu e você está no mesmo estado de conversão, se você entregou a vida para Jesus e você regrediu daquela fé que você tinha, você está vivendo uma fé desequilibrada, infértil. Você não tem frutificado, não tem provado do que Deus tem preparado para você na sua plenitude. Porque a proposta da salvação não é apenas uma porta, é um caminho. Quando você entregou sua vida para Jesus, foi inaugurada uma nova história. Foi aberta uma porta para que você trilhasse um caminho e não ficasse parado na porta. Na casa tem gente recomeçando, tem gente começando, tem gente reavaliando, tem todo tipo de momento. Eclesiastes 3:1. O fato é que
trazer instrução para um mês tão pontual como janeiro, que todo mundo faz a primícia, todo mundo entrega janeiro, são 12 meses, esse mês pode ser um grande norteador do seu ano. Você já parou para pensar nisso? Porque se Deus trabalha biblicamente com o primeiro, Ele é a primazia, Ele precisa receber primeiro, Ele precisa ser o primeiro. Na ordem de mandamento, o primeiro é amar o seu Deus com toda a sua força e todo o seu coração. Primícia não é uma invenção momentânea, uma coisa modinha, não. O Senhor sempre trabalhou recebendo a primeira parte, aquilo que é o melhor, aquilo que você tem de melhor. É isso que o Senhor recebe como adoração. Então, consagrar nosso primeiro dia da semana, você já parou para pensar? O ano todo, aos domingos a gente reúne, e parece que o nosso calendário é meio contrário, parece que domingo é fim de semana, não é assim? A gente não chama o domingo de final de semana? Só que não é, domingo é o primeiro dia da semana, é a primícia, é a primazia da semana. Hoje nós estamos aqui reunidos como igreja para entregar o primeiro dia da nossa semana, e que vai ser uma semana abençoada, amém? Então o Senhor trabalha com essas coisas, com esses princípios, e nós estamos em janeiro totalmente envolvidos com imersão, com essa vida de oração, com essas quintas-feiras buscando a unção de Deus. E o Senhor me mostrava essa moeda girando, e a gente precisa voltar a instruir essa casa sobre discipulado, sobre missionalidade de Cristo. Então entenda bem, a sua salvação foi um dia glorioso, houve festa no céu, mas também existe um propósito inaugurado. O Senhor não iria te salvar e não salva ninguém sem um furioso, um poderoso, um violento propósito. Se a gente não encontra esse propósito pelo qual ser salvo, viver, caminhar com Cristo, crescer, a nossa vida perde sentido. Quantos estão aqui comigo? Eu vejo aqui alguns visitantes, e eu quero te dizer, se você não é cristão, fique tranquilo, eu vou tentar ter uma linguagem o mais clara possível. Por quê? Porque esse Deus que está sendo apresentado aqui é um Deus de propósito, é um Deus 100% intencional, Ele não faz as coisas a ermo. Não é assim, Deus acordou hoje de bom humor e Ele vai te abençoar. A bênção que alcança a sua vida tem propósito. A luta que alcança a sua vida tem propósito. O sofrimento e a alegria tem um porquê. Porque se a gente não encontrar isso no Senhor, quem pode nos responder? Quem vai poder responder as perguntas que o homem não pode responder? Apenas o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que nos conhece antes de sermos gerados. Ei, você já parou para pensar que você não é obra do acaso? Ele sonhou com você antes do seu pai e sua mãe terem relação. Ele guardou você no ventre 9 meses, ou 7, ou 8, ou 6. Eu não sei da sua história. Ele sonhou com a sua vida. Ele sonhou dar sentido para ela. Ele sonhou conduzir sua vida por completo, todos os dias dela. Então você não nasceu obra do acaso. Você é um projeto de Deus. Você é um sonho de Deus. Pastor, a minha vida é muito difícil. Nada mudou. Se ainda há fôlego de vida em você, porque o Senhor tem um propósito para isso. E aceitando ou não, é uma verdade, assim como o chão que você pisa. Então, nessas instruções, a gente vai falar sobre discipulado nessa noite. E parece que é um tema tão batido, alguns já estão tão cansados, mas o fato é que se nós não nos tornarmos discípulos, nós não vamos encontrar propósito na salvação. O chamamento de Jesus para os discípulos, até então, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns do meio da sociedade, o chamamento de Jesus é para fazer um novo sentido na vida deles, reconfigurar a vida deles. Falar assim, Pedro, eu sei, tu é um bom pescador, a sua empresa vai prolífera, mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero apresentar para você uma nova realidade. Eu quero trazer você para uma nova missão. Eu quero reconfigurar a sua existência. Porque quando Jesus fala assim para Pedro, ó, você vai continuar pescador, o que vai mudar agora é o que você vai pescar.
Jesus precisou entrar no entendimento de Pedro, porque o que Pedro entendia era ser pescador. E agora reconfigurar. Muitos de nós vivemos isso. Por exemplo, vou dar o meu exemplo para vocês. Um jovem muito tímido entra para o quartel, conhece Jesus dentro do quartel, leva a radicalidade e a disciplina do militarismo para a fé, desenvolve com a disciplina, porque Deus ama a disciplina. Um dos grandes problemas dessa geração é que está vindo para Jesus e não está abrindo mão da desorganização, da desordem do mundo. E está tentando implantar no Evangelho a desordem que cultivou no mundo. O jovem que não conseguia apresentar um trabalho de escola. Casa, tem uma família. De repente cai no comércio, já desenvolvendo um chamado. E esse mesmo comércio quer lidar com o público. Interessante, antes do comércio, trabalhei mais de 10 anos em RH. Lembro como se fosse hoje, quando tive que dar a notícia para uma funcionária que ela tinha uma doença incurável. Terrível. Lembro minha gerente chamando: Alexandre, vem cá. Eu não tenho estrutura emocional para dar essa notícia a ela. Ela fez o exame aqui na empresa e constatou que ela tem uma doença, e essa doença é de morte. Não tem cura. E alguém precisa dar notícia para essa mulher. Porque além de ter essa notícia, ela não vai poder ser contratada. Terrível. Olhar no olho de uma pessoa e dar uma notícia dessa. Então, a gente começa a ver o propósito de Deus, de eu estar onde estou, ter a família que tenho e tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, como uma grande verdade. O Senhor não vai te introduzir numa realidade sem antes te preparar. Porque Ele não é esse pai que te joga na cova dos leões e te vê sendo triturado. O que o Senhor está fazendo hoje na sua vida já é uma preparação para algo que Ele vai virar uma chave. Esse é o Deus que nós servimos. E aí você começa a entender o sofrimento. Por quê? Por quê? Porque aqueles que lutam para serem libertos podem ser logo, logo libertadores. Aqueles que estão sentados ouvindo uma boa palavra são os futuros pregadores. E é assim que Deus trabalha. E aí cai no comércio, relação com o público. Comerciante, aquela conversa fiada. Vamos lá, não posso perder venda, preciso disso, tem que levar o pão para dentro de casa. E aí o ministério se apresenta, aflora na minha vida. E eu entendo que tudo aquilo que eu aprendi, vivi, adquiri de experiência, precisa ser agora para a glória de Deus. Então a sua história não foi por acaso. O Senhor te preparou para algo. Se você não está vivendo, vai viver. Uma boa mãe, um bom pai, uma boa dona de casa, um bom funcionário. Quantos estão me entendendo aqui? Tudo isso tem um propósito maior em Deus. Tudo isso o alvo é o reino. Tudo isso o alvo é governar ao lado dele. A gente não pode ser como aqueles que estão satisfeitos apenas em ser salvo. Amém. Isso não é uma murmuração. Isso é uma fome, uma sede desenfreada que tem que ter no nosso interior por Ele. Já dizia um dos melhores ministros que vi em ação, Antônio Cirilo: irmãos, se o céu é um lugar que Jesus não está, lá você não vai me encontrar. Porque eu não estou atrás de um lugar, eu estou atrás de uma pessoa. Amém, se você quer o céu. É lícito. Mas quando você tem um encontro com os olhos de fogo e ele te queima, você não sabe mais viver sem ele. Um dia fora do Egito, cebola nunca mais, irmãos. E a geração que tentou voltar para a cebola morreu no deserto. Para de fugir do deserto. O deserto é um lugar fantástico. O deserto apura a sua visão, desenvolve a sua fé, estabelece resistência na sua vida, te ensina. Você só não pode procurar os seus desertos.
Mas o deserto de Deus é fenomenal, irmãos. Não tem nenhum lugar em que o cristão cresce mais do que no deserto de Deus. Já ensinei aqui, as lágrimas unem mais do que os sorrisos. Os velórios unem mais, dizem mais do que as festas. Porque motivos para ir para uma festa a gente tem muitos, inclusive a fome. Sim ou não? Quem nunca foi numa festa sabendo que ia ter coisa boa para comer? Aleluia! Um churrasco que tu sabe que o dono da festa só usa picanha. Mas um velório não. Um velório separa seu dia. Você toma seu banho. Você troca sua roupa. Você vai para um lugar totalmente intencional. Um lugar que a sua alma e a sua carne não desejaria. Mas por uma revelação, por um amor, por uma honra, por uma lembrança, você faz questão de mudar toda a sua rotina para estar ali. Quero um lugar mais verdadeiro do que um velório. Então, o crescimento do crente, eu estou viajando, mas eu vou voltar. Eu queria apresentar assim, se o Bruno me enchesse a paciência hoje atrás de um tema para a palavra, coisa que ele não fez, glória a Deus. Ah, tu está aqui, né? Caraca, ele olhou o computador, ele pegou, mano. Ele está pegando. Olha aí. As dedicações do discipulado. Escute, eu quero ler algo para vocês. O discipulado bíblico é a forma deixada por Jesus para que a igreja encontre saúde espiritual. Estou falando do discipulado em que você tem que produzir 10, 20, 100 por um. Nós entendemos nessa igreja que o maior fruto que você pode entregar com a sua vida é o fruto do Espírito. Nem seu é do Espírito. Jesus é a grande referência de discipulado que conseguiu transformar homens simples e incultos em grandes líderes capazes de enfrentar impérios e propagar o Evangelho. Em observância quanto à igreja e os primeiros passos dos primeiros discípulos que futuramente seriam os apóstolos de Cristo, podemos notar a existência de 3 dedicações fundamentais no aperfeiçoamento de um discípulo ou de um discipulado. Por que eu digo isso? Por mais que a gente não seja essa igreja que bata, o PN, vamos multiplicar, né? Não é assim, não. Qual é o maior PN? A gente brinca, a gente zoa lá. Mas a ideia é apresentar um discipulado a partir da Bíblia. E isso requer muito de nós, inclusive matar a expectativa humana por resultado humano. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nessa casa existem pessoas experimentadas. E se tem alguma coisa que essas pessoas sabem fazer é crescer em número de igreja. A gente sabe como fazer uma campanha e encher esses bancos. Acredite nisso. A gente sabe. Acredite, a gente já fez. A gente sabe exatamente como motivar vocês pelos resultados que os seus olhos naturais podem ver. Eu falava com a Aline essa semana, como é bom ministrar para uma igreja lotada. Para aqueles que pregam, aqueles que ministram, sabem disso. Porque no meio de uma multidão sempre tem uma fome, uma sede. O pregador ele é tomado por essa fome e essa sede. Eu amo quando vocês estão famintos e sedentos. Vocês tiram de mim coisas que eu nem sabia que tinha. Então o discipulado ele vem trazer o verdadeiro significado do discipulado. Não é esse crescimento numérico, mas é essa saúde espiritual da igreja. Essa união que não é forçada através do evento. Essa realização, essa verdade de uma igreja que não se move só quando tem os eventos. Essa coisa que a gente vê no grupo da igreja, por exemplo, um na casa do outro comendo uma pizza. Um na casa do outro tomando café.
saindo junto, se encontrando no shopping, comendo junto. Então esse discipulado, ele vai nos nortear na vida de Cristo para o caminho que Cristo nos propõe. É muito maior do que essa coisa, eu mando, você obedece. É óbvio que o discipulado vai trazer características bíblicas para uma caminhada. E a caminhada, como eu disse hoje de manhã, é ordem e decência. Uma coisa que o Senhor não habita é na anarquia. Então o discipulado é esse modelo bíblico através da vida de Jesus para que a igreja avance. Porque a igreja avança, irmão. A igreja cresce. Basta ver aqueles da antiga. Nossos cultos de domingo tinham 12 pessoas. Quem não participou de um culto de quinta-feira aqui com 6? Não é isso, Felipe? Aleluia. O Senhor é bom. Já é uma pequena multidão. Brincadeiras à parte, essa é a natureza da igreja. Não é uma coisa específica para o aprisco. Toda igreja de Cristo séria, com uma palavra, com uma identidade, vai crescer, irmãos. Isso é a naturalidade da igreja. Nós cantamos aqui, né? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, partido político não para a igreja, governos humanos não param a igreja, perseguição não para a igreja. A igreja de Cristo nasceu para crescer e ela continua se alastrando pela terra e não vai parar até que Ele venha. Então, essas 3 dedicações que eu quero pontuar para vocês, eu apontei como os 3C. 3C. Confiar, compactuar e cumprir. É importante você estar atento hoje, porque talvez existam lacunas na sua alma. Escute isso. Quinta-feira nós trabalhamos uma unção que liberta. Eu creio que pessoas foram libertas aqui, amém? Amém, irmãos? Você crê nisso? Aleluia. Mas o fato é que essa libertação precisa continuar. E para continuar, você precisa viver de forma condizente a um liberto. Porque não tem coerência você receber uma oração forte, como foi quinta-feira. Vocês perceberam que tem óleo para unção aqui agora? Aleluia. Aleluia. Não, hoje é instrução. Nós entendemos que essa unção que vem do Senhor é para fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. Só que muitas das vezes o orgulho não te faz reconhecer isso. Na força do seu braço não rolou, nunca rolou e não vai rolar. Mas pastor, a Bíblia me diz o que fazer e eu sei exatamente o que fazer. Você sabe, você só não faz da forma de Deus. Por quê? Porque você só tem o conhecimento, você não tem a unção. E só tem autoridade para falar de libertação quem é liberto. Só tem liberdade para falar de cura quem é curado. Por quê? Nós só podemos dar o que recebemos. Máximas, são leis espirituais. E nada nem ninguém vai mudar isso. O que a gente pode é forjar um fogo estranho. Uma vida fake. Não, porque eu fiz há 10 anos atrás, eu sei como é que faz. Deixa eu ver se eu estou desenferrujado. Deu certo, deu certo. Então, o discipulado, ele é cercado de autoridade, de princípios, de propósito. Ele não é algo solto na vida da igreja, procurando alcançar coisas humanas. Nós estamos buscando o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo foi alcançado pela igreja primitiva a partir de um discipulado. Dentro dos 3 Cs eu começo com confiar. É impossível desenvolver discipulado se não há confiança. E aqui, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou falando da confiança que parte de um relacionamento. Essa confiança precisa ser conquistada com o tempo. Mas um discipulado nos moldes de Cristo precisa contar com a confiança que temos na Bíblia. Não dá para desenvolver um discipulado se você não confia nem na palavra. E se a palavra está escrita, está escrita. E ela não é sujeita a julgamento individual.
Por isso o discipulado é no modelo de Cristo, porque o nosso parâmetro está escrito. Por isso que o discipulado no modelo de Cristo, ele não age por achismo, ele age pela palavra. Então confiar é um requisito base para caminhar em discipulado. Só que se nós temos uma lacuna na alma, como eu disse, você vai ser liberto de demônios, mas você não vai receber cura na alma. Porque quando você carrega uma ferida na alma, a gente não está falando de espírito maligno. A gente está falando de uma doença, de uma ferida que anda sangrando e você não consegue desenvolver o que a Bíblia manda você desenvolver. E aí você vai participar de todos os cultos de libertação, com os homens e mulheres mais ungidos que tem na terra. Você vai ser tirado de você todos os demônios. Porém, você vai andar como doente, porque a doença é na alma, e isso precisa ser resolvido também. Então, confiar para alguns aqui é quase que subir o Corcovado com uma mochila cheia de pedra. Ah não, porque eu fui ferido antigamente porque confiei. Eu quero te dizer, o Evangelho é uma confiança. Quando você entrou para isso, você declarou, eu entrego. Sabe o que é isso? Você só entrega se confia. O Evangelho fala de confiar. Então não existe modelo de discipulado bíblico que não parte de confiança. Confiar em quem? Primeiro, ao dono do rebanho, Cristo. Segundo, a palavra dele. Terceiro, a essa pessoa que se colocou numa posição de ser cobrado por Deus pela sua vida. Eu acho que a gente está olhando por um prisma diferente. Parece que a gente olha com o discipulado com um olhar clínico e julgador, e tipo assim, não, esse não é tão bom, essa não é tão boa. Você ainda não entendeu que quem se coloca nesse lugar de discipular no modelo de Cristo, ele está procurando um lugar de morte. Ele está se expondo a um nível muito maior. E para aqueles que têm uma mente racional e agem por racional, sem receber nada em troca, apenas calúnia, difamação, mentira, engano. Falei muito tempo atrás aqui, se tem uma coisa que a ovelha aprende na igreja, antes mesmo de conhecer muita coisa da Bíblia, é manipular o pastoreio. Senta com a gente e fala coisas parciais. Fala a sua verdade. Conduz para onde vai o conselho. E a gente, que não tem bola de cristal não, mas você é um homem de Deus, você tem que ser revelação. Não, irmãos, eu tenho que ter o meu coração na mesa e trabalhar com a verdade. Enquanto você não mentir para mim, você só fala a verdade. Quantos entendem isso? Enquanto você não provar que é um mentiroso, você só fala a verdade. É assim o Evangelho. Mas parece que essas lacunas na alma, essas doenças nas almas também interferem na nossa visão. E a gente começa a olhar para todo mundo com a doença que habita na nossa alma. Então confiar numa plataforma, num movimento, num processo de discipulado é básico. Se não tem, não rola. Se não tem, não rola. Eu falei hoje de manhã, líderes que chegam para mim, cara, e aí? Todos os nomes são citados na mesa. Uma casa de cuidado precisa lembrar de todos, ninguém passa batido. E aí eu vou lá e pergunto, e aí, como está fulano? Fulano está avançando, está crescendo? Não dá resposta. Eu passo uma mensagem, depois de 4 dias responde. Eu peço para ler 2 capítulos e fazer um breve comentário. Um resumo, não tem, é desnecessário, porque na verdade nós aprendemos a viver igual boi selvagem. Eu faço o que quero, o nariz é meu, ninguém manda em mim, a minha vida é minha, ninguém se mete na minha vida, o casamento é meu, a casa é minha, eu não abro para ninguém, ninguém se mete, amém, vai morrer sozinho, amíngua, porque essa não é a proposta de igreja. Rasga a Bíblia, para de ler a Bíblia mesmo, porque a própria Bíblia vai confrontar, por isso que não lê. A própria palavra vai denunciar a forma de viver. Mas por que não quer largar a forma de viver? Não lê a Bíblia, é melhor. Porque ainda tem texto para isso. Eu sou ignorante, não posso ser julgado como tal. Aí vem um domingo à noite e o pastor vai te falar umas verdades. E quando te fala umas verdades, te tira da inocência.
E quando te tira da inocência, você tem que responder ao Senhor. Aí a gente começa a entender, então os cultos são armadilhas. Armadilhas de sacrifício. Você veio trazer algo para o Senhor. A sua vida, o seu coração. Porque afinal de contas, é dele ou não é? Confiar, acreditar, significado da palavra, acreditar na sinceridade e nas boas intenções. Irmãos, essa é a igreja de Cristo. A liderança está aqui servindo o Senhor. Ninguém está, lucrando. São homens e mulheres comuns como vocês que estão parando a vida, muitas das vezes comprometendo a criação do filho para te dar atenção, para te escutar. E às vezes a gente age como a última Coca-Cola do deserto. Parece que há uma intenção na nossa vida, porque a gente tem algo de muito precioso. Sim, você tem algo de muito precioso, o Espírito Santo. Só que tem um detalhe. Eu também tenho. A pessoa que se propôs para discipular também tem. Então não há disputa quanto a isso. O confiar, segundo o dicionário, vai dizer assim: crer, sob a guarda ou os cuidados da pessoa ou instituição em quem se tem confiança. Eu falo isso muito sobre dízimo aqui. Tem pessoas que é dominado por mamon e tem no dinheiro o seu Deus. Igreja é hospital, a gente precisa ouvir isso. E a avareza governa. Mas a pessoa chega aqui e fala assim: não, meu pastor, a minha pastora, é o meu líder, essa igreja é uma bênção. Entrega o coração, entrega a vida, mas o dinheiro não. É incoerente. É incoerente porque isso vai denunciar o que é mais importante para você. E o dinheiro às vezes é mais importante do que a nossa própria vida. Isso aponta para a idolatria. Então não faz coerência você discutir sobre entregar, sobre doar, sobre ofertar, sobre se dar. Se você entrega seu coração nesse lugar, se você recebe uma oração, você sabe o peso que tem de você receber uma oração errada? Você sabe o que pode acontecer a partir de alguém que não é do Senhor tocar na sua cabeça? Ou você perdeu essa noção? E aí você vem aqui na frente num apelo, baixa a cabeça, ajoelha e alguém ora pela sua vida. Você sabe o quanto isso é sério? Você tem noção de quanto isso é sério? Porque se bênçãos podem sair de nós, maldição também. E você submete a sua vida a isso, mas o dinheiro não. Só estou dando um exemplo de mamon. Tem gente que faz isso com os filhos. O filho está no lugar do Senhor. Um deusinho dentro de casa, uma deusinha. Os filhos são herança do Senhor. E um dia eu vou pregar sobre essa palavra, porque parece que existe um equívoco. Porque se ele entregou o filho, nossos filhos não deveriam ser nossos. Se ele deu tudo, por que é que eu não daria? Não tem uma música assim? Acho que tem, né? Agora eu te peguei, né? Tu não vai saber, eu sei. Deixa eu dar um texto aqui para a gente avançar rapidamente. Se você pode, abra sua Bíblia aí, ou vai botar aqui Mateus 4, 18, 20. Vai falar exatamente sobre a passagem da chamada de Pedro, para respaldar esse primeiro C do discipulado, que significa confiar. Aleluia. Vai dizer assim: e Jesus andando junto ao mar, Mateus, já sei, 4, 18. Carlos é meu termômetro. Quando ele olha para mim de novo, vou repetir, cara. Porque tem pregador que é assim, né? Mateus 4, 18. E Jesus disse: calma aí, irmão. Não abri não, tem até uma comédia quanto a isso. Pastor Constantino. Agora abre outro. Peraí, eu estou no primeiro, tu já está no terceiro texto, não estou acompanhando. Vamos lá. Mateus 4, 18, vai dizer assim. Aleluia, esse computador é uma bênção. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores.
E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiram. Olha aqui para mim, confiar. O que Jesus propõe para Pedro? Eu vou te dar um bom emprego, um bom cargo, você vai ter estabilidade. Fica tranquilo, não vai passar fome comigo não. A gente tem um ótimo hotel esperando a gente com ar-condicionado, com cama. Não. Ele disse assim, vem comigo. Como assim, cara? Eu tenho uma empresa de pesca, eu tenho barco, eu tenho rede, eu tenho patrimônio, eu tenho família para sustentar, eu tenho uma estrutura. Jesus, vem comigo. Deixa eu te falar sobre a aventura do discipulado. Vem comigo. Quem não vem não pode ir. Então, sem confiar, você nunca vai ser discipulado. Mas se errarem comigo, vão responder ao Senhor pela sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Deus ama proteger aqueles que estão sendo enganados. Você não vai ficar enganado. Deus ama cuidar dos frágeis. Deus ama cuidar daqueles que estão inocentes, que resolveram confiar. Deus ama julgar a causa dos filhos. Mas pastor, se um líder mal intencionado, vou piorar as coisas, vier aí e me ensinar coisas erradas, Deus é contigo, irmãos, o rebanho é dele. E outra coisa, aleluia, o Espírito de Deus que está sobre esse líder, que sem maldade talvez se equivocou no ensino. Eu estou conjecturando problemas que não existem. Porque se todo mundo tem a palavra e todo mundo é templo do Espírito Santo, eu não entendo por que não confiar para onde está indo. Se todo mundo aqui é impulsionado a orar e ter vida com Deus, qual é o medo? Eu sei qual é o medo. É que as estruturas de pecado sejam expostas. É que a sujeira saia debaixo do tapete. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então confiar é o primeiro comprometimento que se tem no discipulado. Mas pastor, tu botou, quem eu vou zoar aqui? Tu botou o Caio, vou aproveitar que os pais dele estão aqui. Gente boa ele, gente boa. Vocês acertaram na criação. Vou botar o Caio. Mas Caio bananada, não sabe nada. Caio, tá me mandando ler um novo evangelho. Caio, eu já li os 4 evangelhos. Xande, me bota alguém mais robusto. Me bota o William para me dar uns tapas. Eu preciso mudar. Irmão. Isso se aponta para egocentrismo, é porque você se autovaloriza demais. Eu quero te dizer uma boa notícia: o Senhor continua usando os pequenininhos da casa. Aqueles que vocês julgam não saber, provavelmente é o vaso que o Senhor quer usar. Mas por causa da sua arrogância e orgulho, você quer estipular quem é bom bastante para você. Eu quero te dizer quem é bom bastante para você. Ele se chama Jesus. Porque aqui na terra você vai ter que se submeter a homens e mulheres falhos, que vivem suas lutas, que pagam um preço. Falei hoje de manhã aqui, enquanto a maioria de vocês, dia 1º, estava em casa curtindo uma ressaca branca, amém? Uma ressaca boa, aquela ressaca de culto de Réveillon, nada de bebida, nada disso. Nós estávamos cavando o coração de Deus até 2 horas da manhã. E terça-feira, segunda-feira, porque foi domingo, né, dia 1º, segunda-feira, de pé, 4h30 da manhã, pegando a Avenida Brasil para trabalhar. Eu não sei o que você quer para confiar, a gente não tem para oferecer. Se você quer divulgação, saber quem é cada um, precisa orar. Mas o fato é que nessa igreja ninguém está habilitado a andar sozinho. Ninguém. E nós vamos bater isso forte em 2023. Segundo C, compactuar. Significado: pactuar, fazer aliança, ter o mesmo propósito. Não se entra em discipulado tendo suas missões ocultas. Você vai ter que abraçar a missão do discipulador. Não tem jeito.
Os caras, para abraçar a missão de Jesus, tiveram que abandonar suas missões ocultas. E essa liderança, segundo a palavra, vai sempre apontar para a missão aprisco, que é a porta de entrada do reino de Deus para a sua vida. Sempre. Então o discipulado aqui sempre vai apontar para uma vida missional da igreja local. Não tem como eu discipular pessoas de uma outra missão que eu não conheço. Então como é que você faz com os pastores que caminham contigo, com irmãos de outra igreja? Eu pastoreio. Eu dou algum tipo de mentoria. Discipulado não. Discipulado é os de casa. É aqueles que vivem a missão. São os missionais, arrastando você para a violência da missão e do propósito. Discipulado é os de casa com os de casa. Não, porque eu sou discipulado por um pastor lá na Coreia do Sul. Não, irmãos. Você pode ter uma mentoria, você pode receber conselhos, você pode ter uma direção de Deus a partir de uma vida de alguém que ora por você, que você tem uma aliança, porém, discipulado no modelo de Jesus é o que o Jesus fez com os 12. Vem andar comigo. Aqui, perto de mim. Você precisa ver quando a comida acabar, eu ficar com fome junto contigo. Você precisa ver minha vida em Cristo. Quantos estão entendendo aqui? Compactuar, fazer parte, abraçar a missão. É impossível discipular essa liderança se eles não abraçarem a missão aprisco. Que hoje de manhã eu expliquei. Uma visão sem missão não tem por que existir. Se o Senhor dá a visão a um homem, a missão é de uma igreja, é de uma equipe. E a visão nunca vai ser maior que a missão. Nunca. Porque a missão é a concretização de Deus a partir de uma palavra revelada. Então ninguém aqui vai conseguir voltar no passado e estar naquele dia na minha sala, na mesa da minha sala. Mas muitos daqui podem se tornar relevantes de tal forma que se torna coluna firme nessa missão. E que o Senhor pode usar fazendo coisas maiores, e eu vou falar sobre isso. Um dos princípios do discipulado é encontrar no discípulo o que há de maior nele melhor. Porque Jesus diz assim, coisas maiores. Jesus nunca vai dizer para os discípulos, vocês serão maiores que eu. Mas Ele vai dizer para os discípulos, coisas maiores farão. Eu não vejo Jesus curando com a sombra, mas Pedro curou. Coisas maiores farão. Um dos problemas do discipulado é que parece que a gente quer ser o maior e também fazer coisas maiores. Esse sentimento sempre vai atrapalhar. Então, num discipulado, a motivação é o seguinte: você consegue. Não, mas você não chegou, mas você chega. Não, Xande, mas você prega. Não, você prega melhor que eu. Existem palavras que o Senhor vai revelar para você, não para mim. Existem pessoas que o Senhor vai te usar para curar e não eu. Não sei se vocês já entenderam uma funcionalidade, uma vida da igreja aqui quanto a ministérios. A gente acredita na graça de Deus e no favor de Deus sobre a vida de pessoas específicas para coisas específicas. E a gente não tem aqui mimimi de disputar com ninguém. Cada um é uma peça importante dessa engrenagem. Tem irmãos aqui que é a porquinha. Tira a porquinha para você ver grandes engrenagens desmoronarem. Porque são conectadas por aquela porquinha. Que alegria ver a irmã Lu hoje orando aqui na frente. É a primeira de muitas. Porque libertação não é um ato, é um processo. É uma vida. Amanhã eu estou melhor que hoje. Terça-feira eu estou melhor que segunda. Quarta eu me pareço mais com Jesus do que hoje. É no caminho, irmãos. É no caminho. O mesmo Jesus que está aqui nessa noite vai te dar bom dia amanhã. Você tem que compactuar. Você tem que ter aliança. Homens e mulheres de aliança que entendem e sabem para onde vão e pagam um preço junto. Eu não posso ver meu discipulador sangrando e eu não fazer nada. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho lágrimas nos meus olhos, eu vou chorar contigo. Eu espero que você esteja entendendo isso.
Porque parece que é uma relação de patrão e funcionário. Mas um belo dia, o dia mau vai chegar para esse líder. O boleto não vai ser pago. Talvez a vergonha bate a porta. E o que você tem para ajudar? Ele não está atrás do seu dinheiro. Muitas das vezes o líder está sozinho porque não tem aquele que chore junto. Lembra Jesus? Cara, vocês não podem ficar acordados comigo. Eu vou ali, fica aqui orando. E voltava, os caras estavam dormindo. Vocês não conseguem chorar comigo a dor do Evangelho, a dor do Senhor. Discipulado é vida na vida, irmãos, é a vida de Cristo. Não é maquiagem, não é fake, não é um castelinho de areia. Eu não estou aqui para apresentar para vocês um super pastor. Eu estou aqui para chorar com vocês quando o choro vier nos seus olhos. Aleluia, aleluia. Compactuar, ter aliança, pegar na mão, falar, eu estou contigo. No dia que o líder fala assim, eu não sei o que a gente vai fazer, vamos orar junto, eu estou contigo. Não é querer pisar na cabeça por causa de um momento de fragilidade. Porque homens e mulheres de Deus não escondem suas fragilidades. Porque é na humanidade que o Senhor se revela, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, assim diz o Senhor. É quando você é fraco que é forte. Tem que compactuar, irmãos. Não pode olhar de longe. Não, ele é o líder, ele é o discipulador. Ele não é bom? Então que se lasque sozinho. Isso não é evangelho. Um dia você vai ter que alimentar quem muitas das vezes te alimentou. Essa é a máxima do evangelho. Aleluia. Porque você só come, e começa a voar, e fica robusto, e começa a ter palavras, profecias, e cura, e ora, e poder, e nas conferências. Vai ter um dia que você vai ter que voltar e baixar, para cuidar dos velhinhos, para cuidar quem um dia te alimentou. Isso é evangelho, isso é Cristo. O último C, para a gente avançar. O discípulo, só para dar avanço aqui no compactual, o discípulo vai precisar abraçar a missão. É impossível pensar discipulado quando as missões são diferentes. O discipulado é um treinamento para algo. Não se discipula por discipular, você tem que chegar num lugar. Quando a gente começa um discipulado, eu quero ver Cristo na sua vida de forma mais intensa do que na minha. Eu quero ver você flutuar na hora da adoração, irmãos. Eu estou orando por isso. Vai ter gente aqui que vai sair do chão, irmãos. Eu lembro, acho que foi na última imersão, esse teto subindo. Foi no outro templo, né? Irmão, sábado à noite, uma pressão aqui. O teto subiu, eu falei, meu Deus, vai descer tudo, porque isso aqui é amarrado com arame fininho. Porque não tem peso, é isopor, é leve, não tem problema. Se cair na sua cabeça, não machuca. É isopor. O teto subiu, eu falei, Deus. Aí vocês podem pensar assim, eu fiquei apavorado, eu falei, arranca esse teto. Leva esse telhado. Faz alguma coisa aqui, deixa Jardim Maravilha ver o teto explodir. Eu nasci no Evangelho acreditando que nossa adoração não fica nessas paredes. Sabe o que eu acredito? Às vezes, quando a gente está aqui, que tem gente dentro dessas casas, não é assim, irmã Simone? Ouvindo o som que sai desse lugar. E que nenhuma acústica humana tem poder de prender esse som. Vai encher de isopor, de espuma, não vai atrapalhar os vizinhos em nada, mas tem um som espiritual. Uma unção que quebra o jugo. É nisso que eu acredito, é nesse evangelho do poder de Deus. Eu acredito que nós vamos viver pessoas passando lá na rua, irmãos, bêbados, endemoniados, eles vão entrar, porque aqui é o lugar deles. Aqui é o lugar deles. Eu quero preparar uma igreja em que a prostituta vai entrar e não vai ser discriminada pelo que veste. Homens e mulheres de mente e olhar limpo e puro.
Homens cheios de Deus. Porque não estão esperando a prostituta entrar aqui com um vestidão, não. Elas vão entrar com as roupas que elas trabalham. E a santidade na nossa vida vai libertar elas. Não é o impuro que contamina o puro, é o puro que santifica o impuro. Maior é o que habita em nós do que o que opera no mundo. É isso. E a igreja saudável acredita nessas coisas. É romântico? Eu não sei se é romântico não, irmão. Mas eu tenho a mesma paixão do que na noite da minha conversão. Eu sou a mesma coisa, minha esposa está aqui. Ela é testemunha, que esse caminho muito... É essa paixão que eu tenho. Eu prego em lágrimas e a minha oração é que nunca falte lágrimas nos meus olhos. Que eu nunca suba esse altar querendo entregar para Deus metade. A camisa tem que suar. A mão tem que suar, a boca tem que secar, o coração disparar. E hoje era só instrução. Aleluia. João 13, 7, 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás o pé. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Um Jesus de aliança diz: se você não segue direção, você não tem aliança comigo. Se você só segue o seu nariz e só faz o que você faz e o que você quer, você não tem aliança com ninguém. Se você vive a sua vida do jeito apenas que você quer e decide, você está sozinho. Você está sozinho. Mas isso é descredibilizado pelo Senhor. Isso é desconstruído pela palavra. Fomos chamados para andar junto. O congregar é bíblico. E conforme vai chegando o fim, muitos vão abandonar a congregação. Mas eu quero te dizer, o amor de muitos vão esfriar, mas não de todos. Não de todos. Ainda existem aqueles que amam. E amam acima de todas as coisas. Esses vão ser os remanescentes da igreja gloriosa que o Senhor vem buscar. Aleluia, que não vão se dobrar ao império das trevas. Oh, Jesus. Que negócio é esse? E o último C, cumprir. Significa execução, realizar, executar, desenvolver-se de algum modo, suceder, realizar. Uma igreja de legado, discipulado aponta para legado. Nós não estamos construindo uma herança para deixar nessa casa, nós estamos desenvolvendo um legado. Novas gerações vão crescer, por isso o discipulado. Porque aqueles que hoje são discipulados, amanhã têm que discipular. Essa é a saúde da igreja. Eles vão entrar, irmãos, perdidos e achados, reconciliados, viciados, não sei que ados você quer. Mas vocês são os discipuladores desses que virão, porque não para em você, o rio não para, você não é uma represa. Você não vai viver a vida toda sendo discipulado e não ter Cristo para oferecer. E qual é a alegria do discipulador? Vai, eu sei quem você é, eu sei o Cristo que tomou a sua vida, eu sei o quanto Cristo governa a sua vida, você está pronto, vai e frutifique, vai ser uma bênção, vai e alcance muitos que eu não vou conseguir alcançar, isso é legado. Uma igreja de continuidade, um rio, não uma represa. O aprisco não nasceu para ser uma represa. A unção que o Senhor liberar sobre essa casa, ela vai se esvair por essas portas. Jardim Maravilha vai ser pouco, irmãos. Eu já vejo isso. Mas tem que começar aqui. Estou tão feliz que nós temos visitantes de Jardim Maravilha. Cada um de vocês que moram nessa região de Guaratiba são um presente de Deus para nós, um sinal, uma resposta de oração. Nós amamos a todos e aqui não tem duas igrejas. Eu repreendo um demônio que tenta de tempo em tempo assolar essa igreja com um pensamento faccioso. Por quê? Porque eu vejo famílias inteiras se movimentando, mudando estruturas para virem servir esse povo. Tamanha é a força do chamado. Então aqui não é lugar de ter facção. E eu repreendo o demônio de divisão. Não existe duas igrejas. Aqui é o aprisco, irmãos. Gente cheia de Deus.
que está pagando um alto preço para viver um evangelho verdadeiro. Nós não pregamos palavras para encher cadeira nesse lugar. Isso não é um orgulho, não. Isso é resposta a uma responsabilidade, a uma ordem de Deus. Ai de nós! Ai de nós! Se vender um evangelho barato, entregar um Cristo de mentira. Outro dia um jovem me abordou e falou: pastor, suas palavras são duras. Falei: jovem, porque eu te preparo para o pior, porque quando vier a vitória, você só vitória. Mas eu não vou te criar um cristão Nutella, não, que quando o vento bater, você vai se envergar e vai sucumbir às dores dessa vida. A gente está preparando homem e mulher de Deus que vai queimar na fornalha 10 vezes mais e vai sair de lá glorificando o Senhor. A gente está preparando homem e mulher de Deus que vai ser lançado na cova com leões e eles vão fechar as bocas. A gente está gerando um povo consistente de fé, que no dia mau vai olhar para o céu de onde vem o seu socorro e vai glorificar ao Senhor. Nem a vida, nem a morte, nem a dor, nem os principados é capaz de nos separar do amor de Cristo. Um amor que nos conquistou na cruz do Calvário e nos fez mais que vencedores. Porque a nossa vitória não está aqui, está nele. Palavras duras que te levam para casa em crise, para que você volte amanhã melhor. Tem palavras que eu saio daqui e falo: como é que eu sobrevivi a essa palavra? Mas eu percebo que ao longo da semana eu saio mais forte, mais fortalecido. A exortação é um gesto de amor. A exortação é um gesto de amor. A casa que abandonou a exortação abandonou o amor. Então receba uma palavra dura, mas que é capaz de te transformar de dentro para fora. Tirar o que há de melhor de dentro de você. Fazer você um melhor homem, uma melhor mulher, um melhor pai, um melhor cristão. Entregar melhor para essa sociedade obscura a luz de Cristo. Oferecer a outra face, pagar com bem o mal. É isso que nós estamos buscando. Homens e mulheres que lutam a luta do Senhor, e porque é do Senhor são valentes e corajosos, que não lutam com a força do próprio braço, mas quebram o joelho no chão. São homens e mulheres de autoridade, que através da oração conseguem fazer proezas. Aleluia. É instrução, eu juro que é instrução. O cumprimento que envolve o discipulado é sempre visando coisas maiores que o discípulo. Jesus ao discipulado declarou o cumprimento de coisas maiores sobre a vida dos discípulos. Na verdade, está em João 14. João 14, 12 e 13. Vai dizer: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas. Aleluia, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedistes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando oramos para uma pessoa ser curada, nós não oramos em qualquer nome. O poder não está em nós. Tudo que orares e pedires em meu nome eu farei. Não é assim, Felipe? Então a gente dá ordem para o coxo e ele fica de pé. A gente impõe as mãos sobre o cego e em nome de Jesus ele volta a enxergar. É nisso que nós cremos. Porque o sobrenatural para Deus é normal, só é sobrenatural para nós. E a igreja foi chamada para viver no sobrenatural, no ambiente em que Deus opera. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o evangelho para o mundo é loucura, irmãos, mas que para nós é o poder de Deus. Lembra de quem você era antes do evangelho e veja o poder de Deus. Aleluia. Veja de onde Deus te tirou e contemple o poder de Deus. Ah, mas sem rajada de línguas, sem oração forte, sem ninguém cair, não. Existe um coração pulsando dentro do seu peito. Você quer ver milagre de Deus? Aperta o seu peito e sinta ele bater. O milagre de Deus se chama pelo seu nome.
Ele entrou no seu destino, entrou no seu caminho e mudou o escrito de morte. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Sim, nós vamos ceiar. Aleluia. Aleluia. Você que nos visita, você que é membro dessa casa, existe uma porta aberta nessa noite. E essa porta tem nome. Ela se autodenomina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa porta é uma porta de salvação, de redenção, de arrependimento. Eu preciso te dar essa oportunidade única de entrar por essa porta e provar de uma nova vida, de uma nova história. Eu preciso te dar a oportunidade única de encontrar com esse Deus que é amor e que sonha em cuidar da sua vida. Eu preciso te dar a oportunidade para que você entre nessa porta chamada Jesus e tenha a sua história alterada. O escrito de morte vai ser transformado em um escrito de vida e uma nova história começa a ser escrita. Eu preciso te dar a oportunidade, por exemplo, para essa porta de retorno. De alguém que foi chamado pelo Senhor em outrora e hoje se encontra longe. E precisa voltar para esse que é amor. E precisa voltar para esse que se intitula: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim, dito Jesus. Eu não sei o que opera a sua fé, mas só existe uma porta e um caminho, e o nome é Jesus. E a Bíblia vai dizer que isso precisa ser confessado publicamente. Assim como foi a cruz do Calvário. Ele não se entregou num quarto escondido. Ele foi envergonhado numa via sacra. Ele foi cuspido, caluniado, agredido até a cruz. Não foi só a obra da cruz, foi também uma obra de humilhação, para que aqueles que o conheçam e que acreditem nele não sejam mais humilhados na mão do inimigo. Feche seus olhos. Eu quero te convidar, se você é essa pessoa entre nós que precisa voltar aos caminhos do Senhor e entrar por essa porta, ou que precisa declarar hoje que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e entregar a Ele como o único e suficiente Senhor. Você precisa sair do seu lugar e vir na frente e fazer isso comigo. Pastor, eu estou nervoso, eu estou nervosa. É assim mesmo. Essa é a hora que o estômago embrulha, que a timidez é maior. Mas eu também passei por isso. Muitos, todos passaram por isso. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, dá uma força sobrenatural, uma convicção sobrenatural. Opera, Senhor, com fé. Que haja uma obra de salvação nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem mais pessoas. Você precisa fazer isso nessa noite. Existe um povo aqui que quer discipular a sua vida, quer te levar no caminho. Eu sei que tem mais. Aleluia. Aleluia. Sim. Há uma obra de salvação nessa casa.